Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, que tem como tema Por que a nutrição é importante para a manutenção do corpo humano? Essa figura, como está a legenda aqui do lado, essa imagem, representa o desconforto intestinal causado por intolerância a certas substâncias dos alimentos. Um exemplo, muitas pessoas hoje em dia têm intolerância à lactose. Lactose, é um açúcar do leite. E tem pessoas que não conseguem digerir esse açúcar, porque lhes faltam provavelmente uma enzima chamada lactase, que é responsável por fazer a digestão dessa substância. Então, ela fica inteira dentro do intestino. E quando ela está inteira dentro do intestino, ela provoca dores abdominais, muita formação de gases, a barriga fica meio estufada e tem pessoas até que provoca até diarreia, tem bastante diarreia. Então tudo isso porque o corpo parou de produzir uma enzima que é a lactase, que vai justamente degradar a lactose de alguns alimentos, como leite, ou derivados do leite. Então, o tema da nossa aula de hoje é justamente saber como o nosso sistema digestório ele faz o processo da digestão. Então, já vamos começar aqui, depois dessa pequena introdução, definindo o que é a digestão. Então, imagine uma substância, um alimento grande, um cachorro quente, um hambúrguer, uma coisa grande. Como que os nutrientes daquele alimento podem entrar dentro de uma célula que é pequenininha, microscópica, a gente nem consegue ver a olho nu. Então, o processo de digestão é justamente fazer isso, é pegar uma macromolécula, quebrar ela em vários pedacinhos pequenininhos, para que esses pequenininhos possam entrar dentro da célula e ser absorvido, e depois distribuído por todo o corpo e depois fazer ali, realizar as suas funções de nutrição. Então a digestão é isso, é transformar um alimento grandão em pequenas partes, para que essas pequenas partes possam entrar dentro da célula, ser absorvido, espalhado por todo o corpo, distribuído por todo o corpo, para realizar ali as suas funções de nutrição, energética e assim por diante, ok? Aí existe duas diferenças, existe a digestão intracelular, o próprio nome já diz, intra significa dentro, ou seja, é aquela digestão que ocorre no interior das células, numa parte da célula chamada citoplasma. Aqui embaixo, tem uma figura representativa de uma célula, ela está cortada aqui, para que a gente possa observar o seu interior. Então a célula ela é dividida basicamente em três partes. Tem aqui a membrana, o citoplasma e o núcleo. O núcleo é o que guarda nossas informações genéticas. E no citoplasma, que é essa parte aqui, nós encontramos várias organelas citoplasmáticas que desempenham várias funções. Uma organela é chamada de lisossoma, que são representadas por essas bolinhas aqui, onde dentro do lisossoma tem várias enzimas digestivas que vão fazer a digestão intracelular. E existe também a digestão extracelular, que vai ocorrer dentro de cavidades digestórias do nosso corpo, dentro de cavidades ocas. Por exemplo, aqui no nosso sistema digestório, nós temos o estômago, os intestinos, tanto delgado como grosso. Então, tudo aquilo que a gente come vai ser absorvido, e digerido nesses locais, ok? Então, intracelular, dentro da célula. Extracelular é fora da célula, em cavidades, ou órgãos do nosso sistema digestório. Quando comemos, mesmo tendo mastigado o alimento, ele não se torna pequeno o suficiente para entrar nas nossas células. Então, por mais que a gente mastigue, ainda vai ficar partículas muito grandes, comparado com uma célula que é pequenininha. Então, explique o que torna possível a redução do tamanho do alimento até o ponto necessário para que ele possa ser absorvido por uma célula do corpo.
né, até ele chegar num tamanho ideal para que ele possa entrar na célula, né? Então, para que esses alimentos possam ser reduzidos a tamanho microscópicos, né, como é o tamanho de uma célula, e ainda ser absorvido, é necessário a ação de várias enzimas. Tá? Várias enzimas digestivas entram no processo. Vamos até falar de algumas aqui quando eu for falar mais sobre o sistema digestório. Então, são essas enzimas que são capazes de diminuir o tamanho dessas macromoléculas do nosso alimento, tá? Através de reações químicas. Então, acontece ali várias reações químicas que vai, né, destruindo ali, dividindo, né, compactando essas macromoléculas até que elas fiquem reduzidas ao ponto de entrar numa célula. E aqui, né, tem uma figura mostrando o nosso sistema digestório por completo. Então aqui começa tudo na boca, né? Então a boca, aí aqui na boca nós temos os dentes e a língua. E tem também algumas glândulas, como glândulas salivares. São 3 tipos de glândulas salivares presentes aqui na região da boca, que já vão secretar algumas dessas enzimas que a gente falou, né? No caso, a pitialina, a mucina. Então já vai começar a liberar essas enzimas para que já comece a digestão logo na boca, né? Então aquelas macromoléculas, além da gente mastigar, triturar o alimento, cortar ele em vários pedaços, as enzimas, né, produzidas pelas glândulas salivares já começa ali o processo de reação química para já começar a ir diminuindo, né, o tamanho do alimento. Então aqui na boca começa a digestão, aí você vai engolir o alimento, ele vai passar aqui pelo esôfago, vai chegar no estômago. Depois do estômago, ele vai cair aqui no intestino delgado. Quando ele passar aqui pelo intestino delgado, ele vai ter uma ajuda de 2 glândulas anexas, que também vão secretar substâncias ali para auxiliar também na digestão, que é o fígado, com a vesícula biliar, e também o pâncreas. E a gente já vai falar detalhadamente sobre cada processo desse. E depois que tiver aqui no intestino delgado, o alimento, depois que percorrer por todo esse intestino, que ele é grande a beça, né, aproximadamente aí uns 6, 7 metros de comprimento, aí ele entra aqui no intestino grosso, que é esse que está aqui, até depois o que não for absorvido pelo corpo sai aqui pelo ânus, né, em formato de fezes, ok? Então vamos ver cada um, né, dessas partes de forma mais detalhada. Então, como eu falei, a digestão começa na boca. Na boca nós temos os dentes, né, que vai ajudar a fazer a digestão do tipo mecânica. Então o dente corta, tritura, macera, fura, perfura o alimento. Então esse processo é chamado de processo de digestão mecânica, tá? E nós temos ali 32 dentes, sendo que ele é dividido em 16 na parte superior, na arcada superior, e 16 na arcada inferior. E quais são os tipos de dentes? Nós temos 4 dentes incisivos, que são esses aqui da frente. Depois nós temos 2 caninos, né, que o pessoal chama aquele dente do vampiro, né, aquele pontiagudo, né? Depois temos ali 4 pré-molares, que vem logo aqui do ladinho do canino, e aqueles lá de trás, os últimos, são os molares, que tem o número de 6, tá? Então, total 16 em cima e 16 embaixo, formando ali o conjunto de 32 dentes, ok? Isso para fazer a digestão mecânica, para começar a triturar. Mas na boca também ocorre a digestão química, que é a ação de algumas enzimas. Então, as enzimas que nós temos ali, a amilase salivar, também conhecida como pitialina, ela é responsável por fazer a digestão do amido em moléculas menores, que são as maltoses. A maltose é um disacarídeo, é um tipo de açúcar, né? Então, a amilase salivar ou pitialina já começa a digerir ali, né, fazer a digestão do amido. Temos também a mucina. A mucina também é uma enzima que ela é responsável por fazer a umidificação, né, umedecer o alimento,
para que lubrifique a garganta, para quando a gente for engolir o alimento não saia arranhando tudo, né? Então, tem aquela saliva toda que vai justamente ajudar a fazer a digestão e lubrificar aqui, né, a garganta e o esôfago, para que o alimento, né, possa descer mais suavemente, né, sem causar ali nenhum problema. Então aqui na figura, ó, a boca, aí nós temos aqui a língua. A língua, ela também é responsável por movimentar o alimento dentro da boca. Então, conforme a gente está mastigando, a língua vai empurrando de um lado para o outro para poder já arrumar ali para os dentes já começar, né, a fazer o seu processo de digestão mecânica. O céu da boca nós chamamos de palato. Aí tem aqui a faringe, a epiglote, a laringe. Aqui temos o esôfago, né, que fica aqui por trás. Então o alimento ele entra pela boca, passa aqui, né, pela garganta, aí aqui vai cair no esôfago e vai descendo. Vai descendo como? Por movimentos peristálticos, que é contrações musculares que vai empurrando o alimento. E não importa se você está, né, na posição normal ou de cabeça para baixo, se você engolir alguma coisa, a gravidade não vai afetar aí, né? O movimento peristáltico ele vai empurrar o alimento sempre para o mesmo sentido, ok? E no caso aqui a traqueia faz parte do nosso aparelho respiratório. E aqui tem a epiglote que vai impedir que o alimento entre para a traqueia e vai parar lá nos pulmões. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, tá? Então aqui é só uma figura um pouquinho maior mostrando nessa parte inicial do nosso aparelho digestório. A faringe, né, como eu já falei, é uma estrutura que vai fazer a separação do sistema digestório e respiratório, tá? Aí aqui tem a epiglote, que é essa parte que está circulada aqui de vermelho, ó, que fecha a passagem da traqueia, que seria aqui, ó, a traqueia está aqui e o esôfago está aqui. Então a boca está aqui, ó, você vai engolir o alimento. Então, em vez dele vir para cá e cair na traqueia e parar nos pulmões, né, e isso é ruim, pode causar até a morte do indivíduo. Então, a epiglote vai fechar a passagem para a traqueia e o alimento vai passar aqui direto, ó, caindo no esôfago para poder continuar o caminho dele, né, indo lá para o próximo órgão, que é o estômago. Então, por que a epiglote fecha? Justamente por isso, né? E se por acaso, né, acontecer algum processo aí de que ela não fechou a tempo e o alimento ficar preso ali, é quando a pessoa se engasga, né? Aí provoca tosse, a pessoa começa a engasgar, tossir para ver se consegue expulsar o alimento dali, porque ali não é o lugar dele entrar, né? Então, ele literalmente caiu no buraco errado, né? Então, a função da epiglote é essa, para evitar que a gente, né, engasgue também o alimento vá parar no lugar errado, que seria lá nos pulmões. Aí, né, depois que você engole o alimento e ele passa pelo esôfago, ele vai chegar lá no estômago. O estômago é um tubo digestivo dilatado, né? Tem uma dilataçãozinha ali, onde é feita a digestão das proteínas. Então as proteínas vão começar a ser digeridas e absorvidas lá no estômago. O estômago ele tem um pH bem ácido, né? pH 2, né? Devido ao quê? A produção do ácido clorídrico, que fica ali justamente no nosso estômago para fazer qual função? Matar bactérias que podem causar intoxicação alimentar, estimular também a formação de uma outra enzima chamada pepsina e fazer a digestão de proteínas, tá? Então, o ácido clorídrico tem todas essas funções aí. O estímulo para a produção da pepsina vem do hormônio chamado gastrina. Então, o hormônio gastrina estimula a formação do ácido clorídrico lá no estômago para que possa fazer todas essas funções, principalmente digerir, né, as proteínas. E qual é a fonte de proteína que a gente viu na aula passada? Os variados tipos de carnes, né? Carne de frango, de boi, né, e assim por diante.
Aí aqui tem uma foto do estômago, né? O estômago ele é dividido em 3 partes, né? Tem aqui o fundo, o corpo com uma curvatura menor e uma curvatura maior, e a região pilórica, onde tem uma válvula pilórica que vai fazer o quê? Abrir e fechar para deixar o alimento passar para cair aqui, ó, na porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno. Quando o estômago não está protegido por esse muco aqui, né, que a gente chama de mucina, que ele vai proteger as células estomacais tanto do processo de acidez do estômago, né, secretado pelo próprio estômago, como também para a ação de algumas bactérias que podem se alojar aqui. Então, de repente, você pode estar comendo algum alimento que esteja contaminado por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é essa que está representada aqui na foto. Ela se aloja no nosso estômago, começa a digerir o muco que protege ele, que é a mucina, e vai começar a produzir, ó, feridas no nosso estômago. Aí vem a famosa gastrite, né? E que se chega numa ferida tão grave como essa aqui na figura, pode se provocar numa úlcera gástrica. Então aí tem que fazer um tratamento, né, para matar essa bactéria utilizando antibióticos e deixar ali o próprio organismo, né, se recuperar e sarar a ferida, né, para que você possa, né, ter ali uma recuperação do órgão que é o estômago, ok? Então, além disso, essas células aí estão em constantemente mitose para reparar esses danos que podem acontecer devido à ação do ácido clorídrico, ou se por acaso tiver uma dessas bactérias aí, né, e renovar ali, né, a proteção estomacal, que é esse muco que fica ali revestindo esse órgão. Aí depois que o alimento passa pelo estômago, ele vai cair ali no intestino delgado, que é onde vai completar a digestão e absorção dos alimentos. Como eu falei, o intestino delgado ele é grandão, ele tem ali uns 6 metros ou até um pouquinho mais, dependendo de pessoa para pessoa. Ele é dividido em 3 partes anatômicas. Tem o duodeno, que são aqueles 25 primeiros centímetros, né? Logo depois que sai ali do estômago, o iniciozinho ali do intestino delgado já se chama duodeno. E tem ali o tamanho de 25 centímetros. Aí todo o restante, né, para completar esses 6 metros, é o intestino delgado, que vai ser dividido ali em jejuno e ilho, né, que são as outras 2 porções que vai fazer parte desse intestino na parte anatômica. O duodeno ele faz a digestão de todos os nutrientes, e o jejuno e o ilho faz a absorção desses nutrientes que foram digeridos pelo duodeno e a absorção também da água. Aí aqui tem uma figura, né, mostrando o intestino aqui do lado, e aqui você ampliando um pedacinho dele, né, de forma que mais ampliada dá para ver melhor. Ele é todo dobrado, né? E na sua membrana plasmática das células também ele é todo cheio de dobrinhas, assim, que nós chamamos de microvilosidades. Quanto mais dobrinha tiver, né, quanto mais microvilosidade tiver, maior a área de contato com o alimento e maior a sua absorção. Tanto que pessoas que têm uma doença chamada doença celíaca perde essas microvilosidades e elas não conseguem absorver os nutrientes. Então elas vão ficar ali com carência de vitamina B12, vão ficar com carência de outras vitaminas, com processo sempre de anemia. Por quê? Porque tem, né, dificuldade na absorção dos alimentos devido à falta da microvilosidade do intestino. Então essa aqui é uma foto do intestino normal, cheio dessas dobrinhas, e quanto mais dobrinhas tiver, mais absorção será feita e melhor a nutrição do indivíduo. O intestino delgado ele conta com a participação de 2 glândulas acessórias. Nós temos aqui o pâncreas e o fígado, tá? Aqui, ó, é o intestino delgado, logo aquela primeira porção que é o duodeno. O alimento, quando ele sai do estômago e começa a entrar aqui no intestino delgado, ele recebe o nome de quimo. Então ele para de se chamar, né, bolo alimentar e começa a se chamar quimo, por causa das reações químicas que vai acontecer ali para a absorção desses alimentos. E o fígado,
assim como a vesícula biliar, que está aqui junto do fígado, e o pâncreas, vão secretar substâncias aqui dentro para que essas reações químicas aconteçam e assim possa ser absorvido o alimento, né, no nosso intestino. O fígado, ele produz a bile, né, que fica ali armazenada aqui, ó, na vesícula biliar, que é essa bolsinha verdinha aqui da figura, ok? E também produz sais biliares, que são o quê? Esteroides, né, um tipo de hormônio derivados ali do colesterol, que vai funcionar como se fosse um detergente. Já experimentou lavar a louça sem o uso do detergente? O prato ali cheio de gordura, você consegue lavar ele só com água? Não consegue. Você pode passar água ali e não vai tirar a gordura totalmente. Agora, quando você pega a esponja com um detergente e passa ali para limpar, aí o prato fica limpinho, não é assim? A mesma coisa acontece com o nosso corpo. A bile, né, produzida ali pelo fígado, ela vai liberar, né, esses sais biliares, que vai funcionar como se fosse esse detergente aí que eu falei da louça, né, que a gente lava. Então ele vai emulsificar, degradar as gorduras. Então quando a gente come gordura, ela fica também com uma macromolécula. Então essa emulsificação vai fazer com que a gordura fique menor e possa ser eliminada do nosso corpo, né, ou absorvida. E o pâncreas? O pâncreas, ele produz um suco chamado suco pancreático, que ele é rico em várias enzimas que vai atuar ali na digestão dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e dos ácidos nucleicos, como DNA e RNA dos alimentos que a gente ingere, né? Eu ingiro DNA e RNA, você não come carne animal? A carne animal, né, ou até mesmo vegetal, dentro da célula tem o material genético, que é o DNA e RNA, tá? Então você vai estar ingerindo isso também. E os ácidos nucleicos, né, são digeridos aonde? Lá no intestino delgado, naquela primeira porção que é o duodeno, graças à ação do suco pancreático que o pâncreas, né, fabrica. O suco pancreático também fabrica ali bicarbonato de sódio, que é uma substância antiácida que vai eliminar ali a acidez, né, daquele alimento que está sendo digerido ali, que se chama quimo, vindo lá do estômago, tá? Então ele vai favorecer essas enzimas digestivas ali nesse processo de digestão. E quando acontece isso, aí o alimento que está antes lá na boca, né, era bolo alimentar. Quando chegou ali no estômago, saiu do estômago, caiu no intestino delgado, ele começou a se chamar quimo. E quando ele sofre a ação do suco pancreático, ele passa a se chamar agora quilo. E depois, né, o bolo fecal lá no finalzinho, quando já sai as fezes. Então, conforme o alimento vai transitando dentro do nosso sistema digestório, ele vai mudando de nome. O pâncreas, né, é uma glândula que faz a regulação da glicose no nosso sangue, ele faz a regulação da glicemia. E tem a participação também do fígado. Então essa figura aí ilustra para a gente como é que o pâncreas ele faz a regulação da glicose no nosso sangue. O pâncreas secreta dois tipos de hormônio. Nós temos a insulina e o glucagon. Então vamos lá entender como é que funciona. Você come um alimento e ele vai cair na sua corrente sanguínea, né, aumentando a taxa de glicose no seu sangue. Isso vai estimular as células beta que está ali dentro do seu pâncreas. Então, dentro do pâncreas tem uma célula chamada beta. Ela vai produzir o hormônio chamado insulina, que vai fazer o quê? Vai absorver essa glicose que estava na corrente sanguínea, que veio da onde? Do alimento que você comeu, e vai armazenar ela onde? Dentro do fígado, na forma de glicogênio. Então a insulina transforma a glicose em glicogênio e armazena ela no nosso fígado. Enquanto isso está acontecendo, uma outra célula que o pâncreas também tem, chamada de célula alfa, fica inibida, ela não fica fazendo nada, ela fica ali paradinha, esperando o momento em que ela vai agir. Aí vamos supor que você ficou, sei lá, um tempão sem comer, mais de 12 horas sem comer. Tá cheio de fome, né? Tá quase desmaiando de tanta fome.
que o seu corpo vai fazer agora para regular a glicose que está baixa no sangue? Você não comeu nada, só vai ficar alta no sangue quando você come alguma coisa. Quando a glicose está alta no sangue, a gente chama de hiperglicemia. E quando a glicose está baixa no sangue, nós chamamos de hipoglicemia. Então, se você está 12 horas sem comer nada, ou até mais do que isso, você já está quase desmaiando, então você está com uma hipoglicemia. O seu açúcar no sangue, a sua glicose, está baixo. Aí, o que o seu corpo vai fazer? Nosso corpo é muito inteligente, né? O pâncreas vai fazer o que? Inibir a célula beta, que é aquela que produzia insulina para poder baixar o açúcar do sangue. Se meu açúcar no sangue já está baixo, se a insulina estiver atuando ali, aí sim eu vou desmaiar, entrar em coma e morrer. Claro que é um pouquinho exagerado, mas é quase isso, né? Então ela vai inibir a célula beta de fazer a sua função, mas vai ativar quem? A célula alfa, que é a outra célula que tem ali no pâncreas. O que a célula alfa vai fazer? Ela vai ser estimulada por causa da glicose baixa a produzir um hormônio chamado glucagon. O glucagon vai pegar aquela glicose que foi armazenada lá no fígado na forma de glicogênio, vai quebrar esse glicogênio e liberar na corrente sanguínea, para que eu possa ter o quê? Aumento da minha glicose e eu não desmaie, né? E se por acaso, né, isso acontecer, é só colocar ali um açúcar na boca da pessoa, né, fazer ela comer alguma coisa que ela volta ao normal, ok? Mas o corpo ele vai fazer essa regulação justamente para equilibrar o quê? A taxa de glicose no nosso sangue. Então, de novo, né, só fazendo um resumo aí. A insulina e o glucagon são dois tipos de hormônios produzidos pelo pâncreas. A insulina retira a glicose que está em excesso no nosso sangue e guarda no nosso fígado na forma de glicogênio. E o glucagon, quando a glicose está baixa no nosso sangue, pega esse glicogênio que estava armazenado lá no fígado, transforma ele de novo em glicose e libera na nossa corrente sanguínea para que possa ter ali um aumento da glicose e a gente ficar ali bem novamente até conseguir, né, comer e ficar tudo normal, ok? Então tem essa regulaçãozinha aí. Só que isso não funciona se a pessoa for diabética. Diabetes é justamente dificuldade, né, de produzir esses hormônios aí. Então o corpo, principalmente a insulina, né, o corpo da pessoa, no caso o pâncreas, não vai produzir insulina de forma eficaz ou não produz nenhuma insulina. Aí como é que a pessoa vai fazer o equilíbrio que a gente falou agora ainda há pouco, né? Não consegue. Existem dois tipos, né, de diabetes mellitus. Tem a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, aquelas células beta lá do pâncreas, são incapazes de produzir insulina, não produz insulina nenhuma. Aí qualquer coisinha que a pessoa coma, o sangue vai ficar com uma taxa elevadíssima de glicose e não tem insulina para sequestrar aquela glicose e guardar no fígado, então a pessoa vai ficar com açúcar alto, né, no sangue. Então o que ela precisa fazer para regular isso daí? E ela vai ter que tomar a insulina de forma sintética, né? Então todo dia uma injeçãozinha lá de insulina, né? Então a gente chama de que a pessoa é insulino dependente. Todo santo dia ela vai ter que tomar uma dose de insulina porque o pâncreas dela não produz. E a pessoa que tem diabetes mellitus do tipo 2, as células são insensíveis à insulina produzida, né? Ela produz insulina, só que não funciona de maneira eficaz e não absorve a glicose do sangue. Então a pessoa vai tomar agora um remédio, né, um medicamento, para justamente forçar a entrada de glicose na célula, tá? Então, aí no caso não vai precisar tomar insulina, ela só vai precisar tomar um medicamento que vai forçar a célula a trabalhar, né, a entrada de glicose dentro dela, ok? Existem outros tipos de diabetes também, mas esse daqui é o mais, né, comum na população aí, né, no caso, mais que as pessoas, né, manifestam. Aí saindo ali agora, né, do intestino delgado, o alimento vai entrar no intestino grosso, que é o próximo intestino ali. O intestino grosso ele é todo musculoso,
medindo ali meio metro de comprimento. Anatomicamente também ele é dividido em 3 partes, que é o seco, o cólon e o reto. Ali no colo tem um apêndice chamado apêndice secal, que é um órgão, né, vestigial, no caso do ser humano, que é onde pode ocorrer a atividade de células de defesa. O cólon ele é subdividido, né, em ascendente, transverso, descendente e sigmoide. Então aqui na figura dá para ver isso melhor, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, é a porção final do intestino delgado. Então vai cair aqui do intestino delgado no intestino grosso, tá? Que é essa parte aqui que nós chamamos de seco. Aqui junto do seco vai ter o apêndice secal, né? Que é essa pedacinho aqui que a gente chama de tripinha, né? Esse pedacinho aqui. Aí o alimento vai subir aqui pelo cólon ascendente, colo transversal e colo descendente. Só que quando ele já chega aqui, ele já está praticamente naquela parte do alimento que já não foi absorvida pelo corpo. Então já está formando ali o que? O bolo fecal. Então de quilo já vai se chamar bolo fecal, tá? Aí aqui já vai sair no reto e no ânus. Então é ao longo do intestino grosso que os restos alimentares podem permanecer ali por até 3 dias, onde grande parte da água é absorvida e vai ficar ali a massa fecal que vai se solidificando e vai sair aqui, né, em formato de fezes, ok? Então, essa aqui é a parte final do intestino. Então, acaba tudo por aqui. Começa na boca, né, e termina ali no ânus. Aí, falando um pouquinho mais sobre esse apêndice, né, aqui tem uma foto dele normal e ele inflamado. Tem gente que costuma falar assim: ah, não sei para que a gente tem apêndice, apêndice não serve para nada, só serve para inflamar. E quando ele inflama, tem que fazer uma cirurgia para retirar ele, né? Porque se ele estourar, infecciona tudo e a pessoa pode vir até a falecer, né? Então ele não serve para nada. Não é bem assim. Se ele está ali é porque ele tem alguma função, né? Ele não estaria ali à toa. Ele promove o crescimento populacional de bactérias que são benéficas para o nosso organismo. São aquelas bactérias que tem no nosso intestino que ajudam a fazer a digestão do alimento. Essas próprias bactérias fabricam a vitamina K e a vitamina B12, de acordo ali com a digestão do alimento, né? O apêndice também ele é responsável por fazer esse repovoamento das bactérias do cólon e também auxilia no sistema imunológico, porque algumas células de defesa podem ser geradas aqui, tá? Claro que ele normal, porque ele inflamado aí não tem jeito, tem que tirar ele fora, ok? Então dizer que o apêndice não serve para nada é mentira, né? Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos fazer, né, o preenchimento desse quadrinho mental que tem aí na apostila de vocês, que é o resuminho de tudo aquilo que a gente viu nesse capítulo 23, né? Que inclusive é o último capítulo aí da apostila 3. Então vamos lá. A digestão, ela pode ser química, realizada ali por enzimas, e tem várias enzimas envolvidas aí no processo. Nós falamos de algumas aqui, mas existem até mais, né? Elas também pode ser mecânica, que acontece ali na boca, né, com a ação dos dentes. E nas cavidades digestórias. Então a digestão começa na boca, né, pela ação dos dentes e das glândulas salivares. Depois vai para a faringe, para o esôfago, para o estômago e para o intestino delgado. Chegando aqui no intestino delgado, tem um auxílio, né, de 2 glândulas acessórias, que é o fígado e o pâncreas. Depois vai para o intestino grosso e, por último, o ânus. E ali, né, sai o quê? As fezes, ok? Então, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.